Estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Apresentador, comentarista, colunista, podcaster e maratonista. É pouco ou quer mais? Esqueci de outro atributo, um futuro, na verdade. Papai. Não são poucas as tarefas que o nosso entrevistado dessa semana tem, mas sem dúvida nenhuma a mais polêmica é a que envolve os comentários de arbitragem, especialmente quando é jogo de dupla Grenal. Vamos receber no programa de hoje Johnny Vasconcelos, jornalista da Rádio Gaúcha. Boa tarde, Johnny. Que prazer em te receber aqui no programa de carrinho. Valeu. Obrigado, Cassiano. Um grande abraço. Valeu pelo carinho e também pelo carrinho, né? Quer dizer, pelo convite para participar do programa de carrinho. Com certeza, cara. Participar das transmissões da Rádio Gaúcha como comentarista de arbitragem é algo que traz sempre bastante polêmica e bastante debate, principalmente depois da chegada do VAR. Com certeza. E sem perder tempo, Johnny, nos conta como os caminhos te levaram para o jornalismo, de onde você vem, primeiras oportunidades, até chegar à Rádio Gaúcha e ocupar as funções que você ocupa hoje. Olha, Cassiano, eu sou um cara que nasci no interior, nasci em São Cepé, região central do estado. Quando eu tinha 7 anos, meus pais, por motivos profissionais, precisaram ir morar no litoral e eu fui morar em Osório. E quando eu morava em Osório, né, mais do meio para o fim do ensino médio, eu comecei a pensar naquilo que eu gostaria de fazer. E uma das possibilidades, uma das perspectivas que se abriu foi o jornalismo. E aí eu acabei fazendo o vestibular para jornalismo na Unicinos. E aos poucos eu fui percebendo que eu estava no caminho certo, né, que eu tinha escolhido a coisa certa. Meu primeiro estágio foi bem no começo da faculdade. Eu fazia o estágio na clipagem do Palácio Piratini. Trabalhei no governo do estado ali no começo do meu estágio, no começo da minha vida no jornalismo especificamente. Fiquei 1 ano no Palácio Piratini, fui para a Assembleia Legislativa fazer mais um período de estágio e completando 2 anos de estágio no Palácio e na Assembleia, pintou a oportunidade de trabalhar na Rádio Gaúcha, né? Foram várias tentativas, na verdade, que eu fiz. Naquela época, na época dos classificados no jornal, ainda as oportunidades de estágio para RBS, de um modo geral, elas saíam no jornal e a gente se inscrevia, participava, ficava atento às vagas para tentar conseguir uma oportunidade, um espaço para fazer aquilo que a gente gosta, né? Eu sempre gostei de rádio e tinha o sonho de trabalhar na Rádio Gaúcha. E numa dessas aí, em 2008, eu acabei dentro de uma dessas seleções, aí, de uma das muitas seleções que eu fiz, na verdade, eu acabei sendo selecionado para ser estagiário da Rádio Gaúcha em 2008, de jornalismo geral. E aí, a partir disso, comecei a fazer o meu melhor e desempenhar o meu trabalho e buscar uma oportunidade de ser contratado futuramente, o que acabou acontecendo. E aí o resto é história, a gente está aí até hoje, completando praticamente 15 anos no Grupo RBS. Que legal, que legal. Você nasceu em São Cepé, mas tem a sua formação então em Osório. E Osório é uma terra que colocou muitos jornalistas no mercado, os Benficas, o Wagner Martins, o Gamba, terra boa, terra muito boa. E Johnny, nesse contexto de jornalismo e Rádio Gaúcha, surge a ida para análise de arbitragem. Conta como foi esse processo de ingressar nessa atividade. É algo que você sempre quis ou foi uma oportunidade de momento? Bom, a ida para a arbitragem na Rádio Gaúcha, ela começa numa transição do jornalismo geral para o esportivo, né? Eu entrei como estagiário, como eu disse, em 2008, fui efetivado em agosto de 2009 para ser produtor do jornalismo geral. Eu era produtor do programa Polêmica, que na época era o programa apresentado pelo Lauro Quadros, e fiquei menos de 1 ano trabalhando como produtor do jornalismo geral e recebi um convite, na época feito pelo Kleber Grabowska, para trabalhar no jornalismo esportivo. E no jornalismo esportivo eu comecei a fazer meio que de tudo, assim, era uma espécie de coringa,
fazia reportagem, eu fazia produção, eu apresentava programa nos finais de semana, fazia substituição de férias no verão, quando a galera saía de férias, eu, né, sempre pensava em tirar férias depois do verão, que era quando geralmente todo mundo tirava, para eu estar sempre à disposição ali, ou seja, quando alguém olhasse ao redor e precisasse de alguém para qualquer coisa, eu estava ali para trabalhar. Então eu ficava ali cobrindo esses buracos na equipe ali, né, que a galera estava de férias e fui aproveitando também algumas oportunidades. E dentro de tantas possibilidades que foram se abrindo, uma delas foi a arbitragem, né? O Gaciba era o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha até 2010. A Gaúcha ficou de 2010 a 2012 sem comentarista de arbitragem. E um determinado dia eu recebi uma ligação do Pedro Ernesto dizendo que queria conversar comigo. E nessa conversa ele me convidou para ser o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha. Me propôs que eu fizesse o curso de arbitragem que estava sendo iniciado nos dias seguintes àquela conversa na Federação Gaúcha de Futebol. E aí eu topei fazer o curso em 2012, fiz aulas práticas, aulas teóricas, teste teórico, teste físico, fui aprovado, me formei árbitro e em 2013 eu comecei a trabalhar especificamente com o comentário de arbitragem. O interessante é que o Pedro sempre teve essa visão de prospectar em algumas pessoas capacidades e potencialidades. Eu lembro que na Rádio Gaúcha, antes de ti, Jory, teve o Gaciba, que foi o Pedro também, que trouxe. E em pouco tempo, o Pedro convidou o Gaciba, que estava num período meio complicado ali da arbitragem, muitas reprovações em testes físicos. Aí o Gaciba larga o apito, vai para a rádio e em pouco tempo explode e para na TV Globo. Antes tinha o Chico Garcia, o Henrique Marques e toda uma galera que a partir dali despontou muito. O Pedro tem essa visão e você agarrou com unhas e dentes essa oportunidade e está aí agora quase uma década como comentarista oficial de arbitragem da Gaúcha. E uma curiosidade sobre quem trabalha com análise de arbitragem é o dia a dia. Como funciona a pesquisa sobre os árbitros? É fácil de ter todos os detalhes? Quando o árbitro é menos conhecido, como você faz? E durante os 90 minutos, enquanto todos ficam atentos aos times, teus olhos ficam no movimento dos juízes? Essa é uma questão realmente bastante curiosa, né? A gente que analisa a arbitragem e que fica mais atento ao que o árbitro faz, os assistentes ali, a gente às vezes, por exemplo, no lance de gol, está observando qual é a movimentação que o árbitro está fazendo, ou se ele vai fazer alguma sinalização, ou se o bandeira vai correr. A gente percebe outros detalhes, a gente tem atenção a outros detalhes que muitas vezes o público em geral acaba não observando e não percebendo dentro do campo, né? Então, a gente obviamente faz uma análise mais detalhada daquilo que interessa para as questões de arbitragem. E óbvio, né, que falar de arbitragem é algo sempre muito desafiador, né? Eu sempre digo que a arbitragem, não existe um cara que é um bom comentarista de arbitragem e pode sentar tranquilamente e esperar o próximo jogo. Na arbitragem a gente está sempre mais perto de não saber e mais perto de ser surpreendido. Então eu estou sempre pesquisando, sempre conversando com árbitros, sempre trocando ideias, trocando figurinhas, sempre observando lances que não tem nada a ver com a dupla Grenal, que causam polêmica, que causam debate, principalmente aqueles lances que causam dúvida e discussão, dividem opiniões, e aí eu estou sempre procurando pessoas que sabem mais do que eu para conversar e trocar ideias, porque é assim que se forma conceito quando se fala de arbitragem. Quando a gente olha um lance que divide opiniões, a gente debate, discute, vai para o livro de regras, lê, interpreta, olha, toma posição e forma um conceito mentalmente em relação àquela jogada. Quando a gente estiver num jogo e acontecer algo parecido, a gente está muito mais próximo de uma opinião firme, precisa e que passe credibilidade para o ouvinte. Porque quem fala de arbitragem é isso, precisa passar firmeza para quem está ouvindo. Quem escuta precisa confiar, precisa acreditar. Por mais absurda que possa parecer num primeiro momento para o ouvinte, uma explicação que tem uma base de conceito técnico na regra, que às vezes as pessoas não têm o conhecimento de algum detalhe de regra e pensam, poxa vida, o cara está fazendo um malabarismo para explicar o que está acontecendo.
Mas aí depois que baixa a poeira, que baixa aquela adrenalina, o cara vai te ouvir, vai observar e vai dizer assim, poxa vida, mas esse cara falou aquele negócio na hora ali e ele tinha razão, ele estava certo. Então é assim que a gente tenta trabalhar e tenta cada vez mais dia a dia estar preparado para surpresas que a arbitragem pode nos oferecer. Bom, e se a sua missão fosse só analisar os lances polêmicos e os juízes tecnicamente, já seria uma grande tarefa, Johnny. Mas você ainda lida com a paranoia Grenal. Fala um pouquinho da loucura que é um pós-jogo da dupla que termina com lances polêmicos. No começo, cara, eu ficava até abalado com algumas situações, assim, né? Até porque eu peguei, assim, no começo dos meus comentários sobre a arbitragem, eu peguei, assim, uma explosão de Twitter, de rede social, que foi começando a ficar mais intensa, mais forte lá naquele momento. E eu saí de uma função que era coringa, de apresentação, de reportagem, de algum protagonismo dentro da equipe de esportes da Rádio Gaúcha, mas incomparavelmente uma função de retaguarda muito mais, né? O protagonismo era eventual e eu saio de uma função, né, de retaguarda, de produção muito mais, para uma função de vidraça, né? E aí a gente vai para um Grenal em que eu sou o cara que vou dizer para o Colorado ou para o gremista que não foi pênalti para o time dele. Então é natural que algumas situações, mesmo quando a gente acredita que está certo ou que dá a opinião que considera que está firme, seguro, correto, às vezes as pessoas darem um pau, né, criticarem, detonarem a opinião nas redes sociais, porque rede social é isso mesmo, né? Dizendo que a tua opinião foi dada do jeito errado ou que tu disse a coisa errada. Então, obviamente que no começo, quando eu comecei a entender um pouco esse processo, eu sentia um pouco mais esse tipo de interação. E óbvio que depois que o tempo vai passando, a gente vai criando casca, vai assimilando e vai entendendo que não existe opinião certa o suficiente para quem ouve e para quem opina na rede social, principalmente. Vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai elogiar, mas tem muita gente que não importa o que tu diga, não importa a precisão do teu comentário, não importa nem mesmo se ela concorda contigo, ela vai dizer que tu deveria ter dito de uma maneira diferente. Então tu vai aprendendo a lidar com isso, aprendendo a entender isso como algo que é parte do processo e menos como uma coisa que é pessoalizada naquilo que tu está fazendo dentro da atividade profissional. Com certeza. E quando a gente fala dessa questão Grenal e dessa loucura que é toda a repercussão de hoje das mídias e o fato de as pessoas simplesmente discordarem porque querem discordar, independente de qualquer coisa, revelar o time do coração sempre foi um tabu aqui no estado. Nos últimos anos, uma boa parcela de comunicadores tem assumido para quem torce. Entretanto, ainda existe um bom número de jornalistas que não assume. Para um analista de arbitragem, seria viável? Olha, sinceramente, no Rio Grande do Sul eu não acredito que falar o time que torcia na infância possa agregar alguma coisa, sinceramente, não vejo isso. Acho que as pessoas, de um modo geral, não sabem separar muitas coisas. Acho que elas não compreenderiam assim como algo normal. E eu vou te ser bem sincero, cara, eu venho de uma escola, de uma geração no rádio, quando eu comecei a trabalhar na Rádio Gaúcha, de pessoas que não falavam o time. E eu não tô falando do microfone, porque isso é óbvio, até hoje não se fala, né? Mas quando eu entrei na Rádio Gaúcha, as pessoas não falavam, não comentavam e não faziam brincadeira sobre time de futebol nos corredores, na intimidade da rádio, fora do microfone, fora do ar. Então eu fui forjado num ambiente que trabalhava uma ideia de desapego com o time de coração. E assim eu fui me moldando e compreendendo que eu precisava me distanciar cada vez mais daquela ideia de um time que eu havia torcido em algum momento da minha vida. Tanto que eu começo no jornalismo esportivo e me desfaço de todas as camisetas que eu tinha, doei tudo, não tenho mais nada há 10 anos, mais de 10 anos, e passei a ver o futebol de outra maneira, me distanciar do futebol, passei a fazer muito jogo, né? Eu faço uma média aí de 150 jogos por ano, há 10 anos, então são
mais de daria para colocar tranquilamente, assim, pelo menos 1.500 jornadas esportivas eu fiz na Rádio Gaúcha. Então a gente vai também tendo uma certa saturação de futebol. É demais trabalhar com futebol, é muito legal, é o que eu gosto de fazer, mas é muito futebol. Então tem um momento em que o futebol deixa de ser aquela paixão que eu tinha na infância, de torcer, e passa a ser uma coisa realmente profissional. Eu não consigo mais sentar à frente da TV hoje para ver um jogo de futebol com o prazer de torcedor. O meu prazer hoje é diferente quando eu vejo um jogo de futebol, sabe? E muitas vezes, quando eu tô de folga ou de férias, eu não quero nem saber se a dupla Grenal tá jogando. Eu quero distância da dupla Grenal. Porque eu vejo tanto a dupla Grenal, eu assisto tanto a dupla Grenal, que quando eu tô de férias, aquilo ali remete a uma situação de trabalho para mim. Então eu quero simplesmente me desligar. Talvez eu esteja errado, talvez eu seja o chato do rolê, mas, cara, não consigo me ver de outra forma, não consigo me ver torcendo de novo. Pode ser que no futuro as coisas mudem. Volto a dizer, talvez eu esteja errado na forma como eu encaro as coisas, mas não é uma escolha, né? Eu simplesmente sinto as coisas dessa forma hoje na minha atividade. Olha, Jory, se você estiver errado, somos dois, porque eu penso como você. E eu acrescento que eu sou muito crítico da crítica e eu não gosto dos caminhos que o jornalismo tem tomado em alguns rumos nos últimos anos. Para mim, jornalismo é coisa séria, não é entretenimento. E eu tenho visto ultimamente uma transformação de jornalismo em entretenimento. Não estou dizendo que não se noticia as coisas, se noticia, mas com uma abordagem que eu não acho a mais adequada. Também não quero que as pessoas não sorriam, não façam piadas, não brinquem, mas está demais, está exagerado. E você que vem daquela escola das antigas, sabe do que eu estou falando. Questão de revelar o time do coração. Em termos de profissional, eu não vejo que isso traga mais ou menos credibilidade para ele. Mas, de fato, as pessoas do lado de fora não entendem e acabam achando que o cara sempre está de forma tendenciosa. Se o cara critica o próprio time, é porque o cara quer que o time melhore. Se o cara critica o outro, é porque aquele cara é torcedor do rival. Se o cara elogia o rival, é porque ele está elogiando o rival, porque assim ele não cobra o rival e os dirigentes deixam o rival do jeito mediano que ele quer. E a gente nunca chega num consenso. Eu, por exemplo, eu tenho meu time declarado, mas é porque eu já tinha antes de começar a trabalhar. Mas eu busco sempre, e como você mesmo falou, quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente deixa um pouco de lado essa questão. Eu não olho um jogo, eu não falo aqui de um time como torcedor. Eu analiso um time como analista, com as coisas boas e ruins. Na hora de assistir um jogo, se perder, depois que a gente começa a entrar nesse meio profissional, acaba que a derrota ou a vitória não muda muito. Claro que a gente quer que todos vençam para que a gente possa estar sempre numa maré positiva. Então é muito legal esses papos, eu me animo muito em discutir e debater sobre isso. Estamos aqui com Jory Vasconcelos, jornalista da Rádio Gaúcha, batendo papo. O Jory aí que é comentarista de arbitragem. O Jory faz muito mais coisas, mas a principal missão dele na Rádio Gaúcha é ser comentarista de arbitragem. E um adendo, grande Lauro Quadros, você que teve a oportunidade de trabalhar com o Lauro, bom, o Lauro é um gigante e muito bem de saúde ainda, parou em alta. Johnny, falando de arbitragem, como você analisa o 2022 dos juízes, tanto em termos regionais como nacionais? E qual a perspectiva de futuro? O VAR tem sido bem usado e você tem gostado das arbitragens da Copa
em especial dos brasileiros? Olha, eu acredito que a arbitragem e principalmente o VAR deu uma piorada nesse ano de 2022. A gente tinha até o ano passado uma ideia na comissão de arbitragem com o comando do Leonardo Gaciba. Aí o que acontece? A CBF ela demite o Gaciba de maneira legítima por uma decisão institucional e tá tudo certo e começa a fazer algumas trapalhadas. Eu vou ser bem objetivo e bem direto em algumas delas. A primeira delas é que ao demitir o Gaciba, a CBF promete uma reformulação e uma reestruturação na estrutura da arbitragem e na forma como a arbitragem é gerida. Muito bem. Quem assume o lugar do Gaciba é o Alício Pena Júnior, o vice-presidente do Gaciba. Então ali não tem reestruturação. O Campeonato Brasileiro começa em abril. E faltando uma semana para começar o Campeonato Brasileiro, depois de janeiro, fevereiro, março, com a mesma comissão que estava com o Gaciba, só que sem o Gaciba, e com o trabalho sendo feito de pré-temporada, de formação de árbitros de vídeo, de instrução, a CBF decide colocar o Wilson Cenemi como chefe da arbitragem. O cara que comandava a arbitragem da Conmebol passa a comandar a arbitragem da CBF. Bom, faltando uma semana para o Campeonato Brasileiro, entra o Cenemi e implementa uma ideia que é completamente diferente do que vinha sendo até o momento. Então pensa comigo, é mais ou menos como um time de futebol que vira a temporada com um treinador interino e faltando uma semana para começar o campeonato, chega um cara que diz assim, agora nós vamos mudar tudo. Não tem como dar certo. E além disso, foi uma comissão de arbitragem que expôs demais os árbitros. Expôs publicamente, puniu publicamente, e isso foi minando e gerando um clima tenso e de insegurança dentro da arbitragem. Para mim, essa é a grande explicação para todos os problemas, todos os erros e todas as questões mais polêmicas que aconteceram, principalmente em relação ao VAR. Pois é, e sobre o VAR, um assunto que sempre toco aqui é que o VAR ajuda quando conserta erros claros. Bola entrou, não entrou, agressão, impedimento. Porém, o VAR, quando se mete em interpretação, não confunde ainda mais. E essa lei do impedimento não deveria mudar, Jory? Me parece muito rigorosa. Esse talvez seja o grande ponto em relação ao VAR, né? As questões de interpretação. O grande problema do VAR é que, se o VAR interfere demais, as pessoas reclamam que o VAR está se metendo demais no jogo, que o jogo está ficando chato, está ficando arrastado, o VAR demora demais e por aí afora. Se o VAR interfere de menos, tem sempre um lance que alguém diz, não, mas isso aí foi pênalti, mas como é que o VAR não entra nisso? E de repente a pessoa está questionando, por que tem VAR se é para não usar? Bom, então não tem como agradar todo mundo. Se o VAR interfere demais, ele é chato. Se interfere demais, ele é uma ferramenta que está sendo mal utilizada ou pouco utilizada. Então é difícil agradar e criar uma linha de interferência. Se vai ser para mais ou para menos. O que precisa é ter uma definição de como vai funcionar o VAR, se abraçar nessa ideia e fincar o pé. O que não dá é para ficar mudando toda hora. Uma hora interfere de mais, outra hora interfere de menos. Porque aí o troço fica realmente chato. Então essa é uma situação crucial no VAR. Sobre impedimento, eu acredito que chegou a hora de rever a lei do impedimento. A regra 11 precisa mudar. Agora, não dá para trocar o lugar do sofá, tirar o sofá da sala e botar o sofá na cozinha. O que eu estou dizendo? Hoje se reclama de lance de impedimento por 1 centímetro. Aí as pessoas dizem, não pode ser mais por 1 centímetro, tem que ser na inclinação de corpo. O cara tem que ter um corpo à frente. Só que se a gente começar a considerar um corpo à frente, a gente vai chegar a uma ideia de que 1 centímetro que era no nariz vai passar a ser no calcanhar. Então vai mudar o lugar do problema, não resolve. O impedimento precisa ser debatido com mais profundidade. De repente, se criar uma zona no campo, de repente a partir da intermediária ofensiva, ou a partir da linha da grande área, não sei, ou de repente com a bola cruzando a intermediária, que a partir daquele local não existe mais impedimento. A partir daquele local está tudo liberado. E aí a gente vai ter uma mudança radical no jogo. Uma mudança efetiva. Porque ficar mudando, né, um pelinho daqui para ali não vai resolver.
Olha, Jory, é a modernização que o futebol teve com a tecnologia, precisaria vir acompanhado de regras mais claras. É muito confuso, gera muita discussão, acho um crime, por vezes, alguns impedimentos que se dá por televisão, por detalhezinho aqui e ali e acolá, grandes gols, resultados se modificam, mas eu acho que ainda é um assunto que vai demorar muito tempo para se ter uma solução. E pensando em futuro, Jory, que árbitros da nova geração estão se destacando e vão se destacar mais aí nos próximos anos? Bom, falando em árbitros do futuro no cenário nacional, eu preciso falar do Paulo César Zanovelli e do Ramon Abate-Abel, dois árbitros que esse ano acabaram sendo promovidos para o quadro da FIFA, dois árbitros que ainda precisam provar. E isso é importante, eles estão sendo promovidos para o quadro da FIFA ainda tendo o que comprovar dentro de campo. Eles não são árbitros prontos, definitivos no meu modo de ver. Mas estão lá para isso, né? Estão lá para se impor e mostrar em 2023 que essa promoção muda eles de patamar. Em relação ao cenário do Rio Grande do Sul, a gente tem obviamente já alguns árbitros no quadro da FIFA. O Daronco é o árbitro principal do quadro da FIFA, o Daniel Bins é árbitro de vídeo do quadro da FIFA, o Rafael Alves é assistente do quadro da FIFA. Acho que eles são árbitros que ainda têm um bom futuro pela frente. O Rafael Alves agora vai estar no Sul-Americano no começo do ano que vem. É um cara que tem potencial, quem sabe até para uma Copa do Mundo no futuro. É muito, muito experiente no cenário nacional, no cenário estadual, e tem muitos grenais na carreira. E olhando para o Rio Grande do Sul, para não dizer que eu não falei sobre isso, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul o Rafael Klein. O Chico Dias também é um árbitro que teve bastante espaço nesse ano, mas o Rafael Klein é um cara que vem ganhando um destaque também no cenário nacional, fazendo alguns jogos nacionais nesse ano, alguns jogos importantes, e é um cara que se formou comigo no curso de arbitragem e que desde 2012 vem galgando espaço, martelando, batalhando. Poxa vida, a gente está entrando em 2023 e ele está rompendo uma barreira de cenário nacional, para ver o quanto é demorada e arduosa essa caminhada de árbitro de futebol. Com certeza. E Johnny, além de arbitragem, tu navega em outras atividades. E uma delas é a paixão pela corrida. Fala um pouquinho sobre ela. Você aí que é um corredor nato de maratonas. A corrida é uma paixão, uma terapia e uma válvula de escape na minha vida, né? Porque até tô num momento em que eu tô fazendo a Copa do Mundo, numa correria, enfim, com a filha vindo por aí, tô resolvendo um monte de coisa aqui em casa para deixar tudo preparado para que ela possa chegar num ambiente tranquilo, com o quarto resolvido, né? O quartinho de uma maneira legal ali para receber a Antônia. E eu não estou conseguindo correr como eu gostaria, não estou conseguindo ter essa válvula de escape, essa terapia, e está sendo bem pesado. Correr para mim é isso, né? É colocar energia para fora, é organizar as ideias, é respirar, né? É descansar cansando, por incrível que pareça, né? Muita gente fala, tu corre todos os dias, tu não cansa. Eu fico mais cansado quando eu não corro do que quando eu corro. Porque quando eu corro, eu canso fisicamente, mas eu descanso mentalmente, eu organizo as minhas ideias. E me faz muita falta, e agora, poxa vida, não estou conseguindo treinar como eu gostaria e está fazendo muita falta fazer minhas corridas. Mas logo, logo a rotina se assenta de novo e que bom que a sua válvula de escape é um exercício físico. Para muita gente é exatamente o contrário. É comer, é ser sedentário, ficar sentado na frente da TV, do computador, do celular. A sua é praticar exercício, e isso é muito bom. E você fala da Antônia, avançando um pouco mais então para uma pergunta, caras. Como é a sensação de ser pai? Vai vir um bebê aí em 2023, a Antônia, para iluminar a sua vida, e da Andressa. Conta os bastidores de quando você soube da notícia. Cara, é uma sensação maravilhosa, né? Como eu falei, né? Uma preocupação de deixar tudo em ordem, tudo legal para a chegada da Antônia. Tentamos planejar o máximo possível as coisas, mas o planejamento ele
tem um certo limite, né? Tem algumas coisas que são imprevisíveis, a gente não tem como planejar. Esse final de ano agora com Copa do Mundo, Natal, Ano Novo, dá uma dificultada para que algumas coisas andem na velocidade que a gente precisa que andem, né? Porque a gente tem que priorizar o trabalho, tem que priorizar outras coisas e é muito complicado de ter assim, o tempo que a gente gostaria para resolver algumas situações. Mas acho que o principal é o sentimento, né? A gente vai sendo surpreendido, vai vivendo cada momento da gravidez, cada etapa da gravidez, curtindo, porque a partir de março a vida muda e muda para melhor e vai ser muito legal. Que legal, vai ser um ano espetacular para vocês. Para quem não sabe, o Jory é casado com a Andressa Xavier, também da Rádio Gaúcha. E foi muito legal quando a gente soube que eles teriam a Antônia, que eles teriam uma filha. Todos os ouvintes que acompanham o Jory, que acompanham a Andressa, ficaram bem felizes. E para finalizar, Jory, projetos de futuro. Um que está em andamento é o Laranja Mecânica, não é? Pois é, cara, o Bergamota Mecânica é um projeto muito legal, um podcast que a gente criou em 2020 ainda. Começou a embrionar esse projeto lá na metade do ano de 2020. O Bergamota entrou no ar em 2021 e a gente está fechando 2 anos de Bergamota Mecânica agora em 2022. Vai passar da marca de 100 episódios no ar no Spotify, nas plataformas de áudio. E o Bergamota é um projeto que termina agora, no final de 2022, né? A gente vai encerrar o Bergamota Mecânica. A ideia inicial é para que seja um encerramento de temporada, né? Fechando essa segunda temporada e um encerramento para que ele possa voltar mais robusto em 2023, com novas ideias, com novos formatos, até de repente com vídeo também, com outra dimensão, e aí com algumas temporadas mais definidas, de repente organizando o Bergamota por temporadas de 3 meses, com 1 mês de intervalo entre uma temporada e outra, para que a gente possa trazer mais qualidade, um conteúdo mais profundo, com mais pesquisa, com mais estudo, e para que o projeto possa voltar com mais solidez ainda no ano que vem, com coisas que possam surpreender a audiência, para não ficar sempre o mesmo projeto, o mesmo jeito, mesma forma, mesma fórmula, né? A gente quer modificar as coisas e fazer coisas melhores. Mas é isso que eu te disse, assim, o projeto termina em dezembro, agora a ideia é voltar em 2023 com essa nova roupagem aí, mas por enquanto a única coisa certa é que dia 27 de dezembro entra no ar o último episódio dessa temporada do Bergamota Mecânica. E claro, a cabeça está sempre borbulhando e fervilhando para que novas ideias, novas coisas legais, novos conteúdos, projetos apareçam na nossa vida. E passa muito rápido 2 anos. A gente completou aqui no programa de carrinho no final de outubro. 2 anos no ar aqui na rádio e voa. O tempo voa e é isso mesmo. Sempre buscando criar novas coisas, trazer mais qualidade de jornalismo, de produção, de conteúdo para os ouvintes. Jory Vasconcelos, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite de cara. Há bastante tempo eu gostaria de conversar contigo. Chegou um momento essa semana, troquei uma ideia contigo e tu, de bate-pronto, conversou com a gente. Grande abraço, até uma próxima e muito sucesso em 2023 para você, para a Antônia que vem aí, para a Andressa, tudo de bom. Feito, Cassiano, muito obrigado aí, um grande abraço, prazer conversar contigo, um ótimo 2023 também, boas festas, bom Natal, que o Papai Noel seja bacana com todo mundo e que o 2023 seja um ano especial para todos, seja um ano cheio de realizações e principalmente de muita saúde. Abração. Se Deus quiser, Jory Vasconcelos, grande abraço, jornalista da Rádio Gaúcha, o entrevistado desta semana aqui do programa de carrinho.